Olá, bom dia! Estou aqui com os meus livros do COVID-5. Hoje nós estamos gravando diretamente do Parque Severo Gomes, em São Paulo, na zona sul de São Paulo. Como está muito frio, eu vim cheirar um bocadinho de mato. Quero conversar com vocês hoje sobre COVID-5, largados e pelados. Eu conheço muitos colegas que trabalham na área de governança de TI e eu acho que eles são os largados e pelados da área de TI porque eles tentam botar esse framework aqui no ar dentro de toda a empresa. A ideia para conversar com vocês hoje exatamente é contar como é que a gente cria um sistema de governança de TI baseado no framework do COVID-5. Então, bem-vindos ao De Carona com o Pitch. Esse é o episódio número 4 e nós vamos falar de COVID-5 largados e pelados. O problema é que o COVID-5 é uma coisa muito grande. E se eu for falar tudo isso de uma vez só, eu acho que eu vou gastar 20, 25 minutos. Vai ficar uma droga, vocês vão ficar de saco cheio de mim, do COVID-5, dos largados e dos pelados. Então vocês vão me deixar sozinho. Então eu acho que eu vou reduzir esse filme, ou eu vou partir esse filme em algumas partes. A primeira parte vai ser os princípios. Na segunda parte eu vou falar dos habilitadores. Na terceira parte eu vou ver como é que a gente implementa. E na quarta eu vou falar como mede. Assim vai ficar bonitinho, vão ficar em 4 módulos. A primeira parte, então, é formar o time dos largados e pelados. Para eu formar o time do largados e pelados, a primeira coisa que eu preciso fazer é estabelecer 5 regras para esse time ficar bem formado, que vai ser o time que comanda o escritório de governança da tua empresa. O primeiro princípio é entender o negócio. Entender o negócio significa fazer o dever de casa. Se eu considerar que este carro é a TI, essa TI funciona para um determinado tipo de terreno, um terreno fora de estrada. Se eu quiser falar de um carro de corrida, um bólido de Fórmula 1, o terreno será uma pista de corrida. Se eu colocar o terreno como sendo a nossa cidade, um terreno urbano, a TI vai ser um carro urbano, bonitinho, 1.0, que vai funcionar. Então vocês precisam entender que, em função do negócio, nós temos que ter uma TI específica. Então, a primeira missão do escritório de governança é entender o negócio. A segunda missão significa, o segundo princípio significa não entender só da TI. Você tem que entender o negócio, você tem que entender o terreno inteiro onde vão acontecer as coisas. Se for um autódromo, você tem que conhecer todas as particularidades de um autódromo. Se for um terreno fora de estrada, você tem que entender as montanhas, as lamas, as árvores, os problemas com os guinchos e etc. Então já temos 2 princípios: entender o negócio e cobrir a empresa de ponta a ponta. O terceiro é você trabalhar de forma única e integrada. Você imagina, então, eu largar o meu time de largados? Imagine, então, eu largar o meu time de pelados e cada um sair fazendo uma coisa diferente. Todos têm que ter a mesma linguagem, todos têm que falar a mesma coisa, todos têm que estar alinhados na mesma direção e o único meio de fazer isso é usando um framework único. O quarto princípio é muito importante para a equipe. Nós devemos considerar o conceito de holística. Holística significa que quando o valor total é maior que a soma dos valores individuais de cada um. Então imagina que eu tenho uma equipe de 5 pelados. Se cada um valer 1, holisticamente o valor total é a soma dos 5 e ela tem que valer mais que 5. Então, holisticamente, o meu time de governança tem que valer mais do que a soma individual de cada um. E, por fim, eu tenho que separar o que é gestão do que é governança. Governança é pensar em projetos, é pensar em futuro, é pensar em tudo que vai ser feito. A partir da mudança, nós temos tudo que vai ser gerenciado, o dia a dia da operação. Então, quando eu juntar os meus largados,
Não. Quando eu juntar os meus pelados, porque eles estarão largados, vocês vão notar que alguns têm aptidões para executar tarefas mais do dia a dia, construir, navegar, estudar, caçar, queimar, arrumar água. E outros estarão pensando em o que nós vamos comer daqui a 3 dias, como nós vamos trabalhar os caminhos, por onde é que nós vamos seguir, como é que nós vamos planejar a divisão de tarefas da nossa equipe. Então, por hoje, rapidinho, quase 5 minutos, eu vou ficar com o primeiro módulo do COBIT 5, os princípios. Entender o negócio, cobrir a empresa de ponta a ponta, um framework único, abordagem holística e separar governança de gestão. Eu vou ver se durante a semana eu publico os outros módulos do nosso COBIT 5 com a equipe de largados e pelados. Tchau, gente. Até lá.